Amém. Agora nós iremos ler uma passagem para logo os termos do sermão. A passagem se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar. Pai, Deus bondoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, com todo o nosso coração, Senhor, porque o Senhor é bom e sabe o que nós precisamos. Pai, nós oramos agora pelo Petrônio, que logo após dará o sermão. Abençoe ele, Senhor, dê entendimento a ele, Senhor, e faça com que cada um de nós entendamos a passagem, Senhor, e aqueles que não são convertidos, Senhor, que convertam, Pai. Nós lhe pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agora eu tenho o prazer de apresentar o Petrônio, que é meu cunhado. Mesmo sendo mais novo do que eu, é mais velho na fé. Esteve antes de mim, lá uns 2 anos, né? Se converteu em 85, eu me converti em 87. Mas sempre foi aquele que estava estudando a Bíblia. Ele é evangelista da Igreja de Cristo em Araçatuba, é casado com Bíblia. Ali está aí a Bíblia e sua filhinha Júlia. Ele é bacharel em teologia pela Secris, um seminário que temos em Campo Grande. Também é bacharel em teologia pela Universidade de Toledo, em Araçatuba. Pós-graduado em Bíblia pela Unifil de Londrina, Paraná. Licenciado em História lá pela faculdade em Belo Jardim. E sem dúvida estudou na Escola da Bíblia lá no Recife, a gente estudou junto.
E em Belo Jardim, né, que muitas vezes muitos professores, como João Pernice e tantos outros, foram até o interior de Pernambuco para ensinar a palavra de Deus. Então, Petrônio é um amante da palavra, um estudioso, e ele pretende, com a ajuda de Deus, ainda fazer mestrado, né, em Bíblia. Então, vamos ouvir, né, o Petrônio. Amém. Louva a Deus por tudo que Ele tem feito, por meio de nossas vidas. Agradecemos a Deus pela existência da igreja em Sorocaba. Da última vez que eu vim aqui, tinha poucas pessoas. Agora eu posso ver praticamente lotado aqui. Isso nos alegra em ver e ouvir o crescimento da obra de Deus em todo o país, principalmente aqui em Sorocaba. A escritora Glória Pérez, escritora e novelista, ela escreveu uma novela chamada Caminho das Índias. A Folha de São Paulo, em virtude da audiência dessa novela, ela trouxe uma matéria sobre a cultura da Índia. Quem assistiu, quem leu a matéria, pode imaginar que uma sociedade totalmente que trazia a discriminação era a sociedade, e é ainda atualmente a sociedade da Índia. Um país dividido em castas. E essas castas, ela faz a segregação racial. Além da segregação racial, a separação, ela traz o estigma da separação, onde as pessoas ditas religiosas, elas ocupam o primeiro lugar na pirâmide. Os sacerdotes. Abaixo tem os homens, conhecidos como os brahmanes, e eles também têm privilégios. E muito abaixo tem aqueles que não têm os privilégios, conhecidos como os párias ou os dalits, aquelas pessoas que faziam um trabalho que ninguém gostaria de fazer, cuidar de sujeira. E essas pessoas, por cuidarem disso, recebiam essa discriminação. E o religioso não poderia tocar no que não poderia tocar, que seria o intocável, os dalits. Jesus, em sua sociedade, ele observou claramente e viu, presenciou também esses estigmas que a própria religiosidade trazia para a sua época. Jesus, com uma sabedoria impressionante, com aquela paixão cativante, conseguiu reproduzir o seu coração na parábola da qual o irmão acabara de ler. Acompanhando a linha de raciocínio de Jesus nessa parábola, nós poderemos pensar como ele e entender como ele uma parábola que trabalhava diferenças. Trabalhar diferenças ninguém gosta. Trabalhar com diferente ninguém gosta. Trabalhar com o indiferente também ninguém gosta. Trabalhar com o chato também ninguém gosta. Mas fazer a diferença, poucos gostam de fazer. Uma mensagem que impressiona, que choca nossas vidas e nos desafia a um grande comportamento. O cristianismo que nos faz próximo do diferente. Que tipo de cristianismo seria este? Em primeiro ponto, seria um cristianismo que tem consciência da lei de Deus, de fazer o que é certo. Não basta conhecer, não basta somente entender, mas tem que aplicar o que sabe. A religiosidade da época de Jesus estava deixando mazelas na própria sociedade. As pessoas estavam sendo estigmatizadas pelo sistema decadente da época de Jesus. E nessa parábola vocês podem ver claramente
a ideia de Jesus, o coração de Jesus, quando ele refere-se a esse homem como um perito da lei. Em outras versões traz a ideia de um doutor, um homem experimentado, um homem que sabia de leis, um homem que conhecia as entrelinhas do texto sagrado, mas precisava do desafio. Não basta só saber, tem que aplicar. Ter consciência da lei de Deus nos obriga a fazer o que é certo. Mesmo que a sociedade nos reprima, mesmo que a pressão do mundo te escanteie, mesmo que a religiosidade te prive de algo, Jesus te valoriza como pessoa. Esse homem perito, ele sabia dos mandamentos, até citou os mandamentos. Ele diz: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Ele disse para Jesus, como a leitura o irmão acabou de falar. Então o que nós poderíamos deduzir aqui? Que este homem era um conhecedor da lei, mas ele foi desafiado por Jesus. E a resposta de Jesus foi: Jesus disse, faze isto e viverás. Eu acho interessante esse despertamento de Jesus. Você tem um conhecimento, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas faça a diferença. E fazer a diferença, entendendo a mensagem de Deus e aplicando a mensagem de Deus em todos os relacionamentos, esse é um mistério do cristianismo que nos faz